irmão, a paz de Jesus, salve Maria! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa da Lexio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus, a leitura que nos envolve, que transforma a nossa vida, este método profundo e antigo de oração inserido no seio da nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana. É uma alegria receber você aqui, véspera de quarta-feira de cinzas, véspera da entrada no tempo da quaresma, nesse tempo profundo de reflexão. E hoje, o último dia antes do início da quaresma, nós estamos aqui para rezar com esta palavra de Marcos, capítulo 8, versículo 14 ao 21. Já quero convidar você a pegar a sua Bíblia, pegue aí para a gente poder rezar juntos, para a gente poder meditar, orar, contemplar tudo que o Senhor falar conosco hoje em unidade. Vamos já nos colocando em oração então, pedindo a força, o auxílio do Espírito Santo para a nossa oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E nós pedimos o auxílio também da Virgem Maria, que soube guardar a palavra no coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Marcos, capítulo 8, versículo do 14 ao 21. Vamos lá? Os discípulos haviam se esquecido de levar pães e tinham apenas um pão no barco. Jesus os advertia dizendo: atenção, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos começaram então a comentar entre si que era porque não tinham pães. Percebendo, Jesus perguntou-lhes: por que comentais que é por não terdes pães? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vosso coração continua endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvido não ouvis. Não vos lembrais, quando repartiu 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? 12, responderam eles. E quando repartiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? 7, responderam. Jesus então lhes disse: e ainda não entendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá um beijo na tua Bíblia, na tua palavra. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos neste primeiro degrau da Lexio Divina, na leitura e no entendimento do texto. E este é um texto em que o Senhor vai nos chamar a atenção para algumas coisas. Mas para isso é necessário entender o que é que o texto está dizendo, o que é que o texto está mostrando, né? O texto vai começar narrando que os discípulos haviam se esquecido de levar pães. E eles estavam no barco e tinha somente um pão. Jesus se utilizou daquela falta, do pão necessário para dar um alerta aos discípulos. E qual foi esse alerta, Cuidado. Na verdade, ele começou com outra palavra, atenção.
Cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aí os discípulos começaram a achar que Jesus estava falando isso porque eles haviam esquecido de levar pães. Mas na verdade não era por isso. Jesus começou a dar a prova, olha, eu não multipliquei o pão lá e quantos cestos sobraram? Eu não fiz isso outro dia, né? E não sobrou pão. Vocês estão com o coração endurecido, vocês não estão entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês. Na verdade, a atenção dos discípulos deveria estar no versículo 15, quando Jesus os advertia dizendo, atenção, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Cuidado com aquilo que os fariseus, com aquilo que Herodes traz de influência na vida de vocês. O fermento que eles jogam, veja, o que é o fermento? É o que faz crescer, né? É o que leveda a massa. Não é isso que a palavra diz, que um pouco de fermento leveda toda a massa? Então o fermento faz crescer. De que fermento aqueles discípulos estavam crescendo? Por isso Jesus os chamou a atenção. Cuidado. Cuidado com as palavras que é fermento que eles jogam em vocês. Cuidado com aquilo que eles dizem que vocês devem fazer. Cuidado com a influência que esses exercem na vida de vocês. Cuidado. A palavra cuidado deve ressoar no meu e no seu coração hoje. Já indo para o segundo degrau, aonde nós precisamos receber de Deus a mensagem dessa palavra. O que esse texto diz? Veja, a primeira pergunta foi o quê? O que o texto diz? A segunda, o que o texto diz para mim? O que esse texto diz para mim? E mais uma vez, a atenção nesse versículo 15. Ô Gabriel, cuidado, atenção, com o fermento dos fariseus, com o fermento de Herodes. Os fariseus não são os mesmos da época de Jesus. Hoje não tem mais o Herodes, mas existem pessoas com os mesmos comportamentos. E a mensagem que eu recebo hoje é que eu preciso prestar atenção em quem tem exercido influência na minha vida. O que as pessoas que eu deixo exercer influência na minha vida têm trazido para a minha vida. Qual o fermento? Será que é o fermento do evangelho? Ou será que é um fermento de um falso evangelho? Será que é um fermento de confusão, um fermento de pecado? Então, a mensagem que o Gabriel retira dessa palavra hoje, que é inspirada no coração do Gabriel, é cuidado, Gabriel. Atenção com quem está exercendo influência na sua vida. Nessa época, né, nesse tempo de redes sociais em alta escala, né, com muita possibilidade de acesso, muita coisa boa. Mas é preciso tomar cuidado, Gabriel, com quem numa rede social, às vezes até em nome de Deus, exerce influência sobre a sua vida. Dizendo o que você deve fazer, ditando. Claro, tem pessoas muito boas. Mas é preciso entender qual tipo de fermento essas pessoas têm lançado. Muitas informações. O que é uma evangelização autêntica? De pessoas que realmente influenciam. E não só em redes sociais, mas as pessoas que estão ao nosso redor. Que tipo de fermento? Será que são fariseus? Ou tem um comportamento também de Herodes? Comportamentos e fermentos que vão matar a minha alma e a tua alma.
quem está ao meu redor? Quem eu tenho dado ouvido? Porque de fato a verdade é que algumas vezes não se pode escolher com quem estará ao nosso redor, né? Por determinadas circunstâncias. Mas eu posso escolher se aquela pessoa vai ter influência na minha vida ou não. E algumas outras vezes também escolher se ela vai permanecer na minha vida ou não. Se é fariseu, se é Herodes, se é um fermento ruim, não dá. Se é um fermento ruim, é preciso delimitar o limite que essa pessoa terá de influência na minha vida. Ao ponto de eu saber, se ela disser uma palavra, ela não terá influência na minha vida. Ou se ela disser, ela terá. Porque é uma pessoa de Deus. Porque é uma pessoa que traz o fermento bom, o fermento do Evangelho. O fermento que leveda a massa da minha alma, gera salvação, gera conversão. Então, nesse momento, nesse dia antes da Quaresma, eu posso refletir. Que tipo de fermento eu quero para levedar a massa da minha vida nesse tempo quaresmal? E que tipo de fermento eu não quero para me levedar? Que tipo de fariseu, de Herodes, eu não quero que exerça mais influência na minha vida? É claro, com o tempo, com a graça de Deus, a gente vai abandonando as influências, né? O valor que a gente dá para determinadas influências. Então que, ao se aproximar dessa Quaresma, o meu coração possa entender quem de fato deve exercer influência na minha vida, trazendo o bom fermento. Eu quero orar pedindo ao Senhor um coração atento. Eu quero pedir isso que o Senhor Jesus vem trazendo no Evangelho, a atenção. Atenção aos fariseus, aos Herodes que se apresentam às vezes como um bom Evangelho, como algo bom, mas, Senhor, que não trazem bom fermento. Dai, Senhor, a atenção a mim. Reze você também, peça ao Senhor a atenção. E também, Senhor, uma dose de cuidado. O cuidado, a vigilância com os fariseus e com os Herodes. Dai, Senhor, o cuidado com quem eu deixo exercer influência na minha vida. Pelo teu poder, pela tua graça, meu Senhor. Eu quero pedir neste momento o teu auxílio para que a minha vida seja fermentada somente por aquilo que quiseres, somente por aqueles quem o Senhor quiser. Amém, Senhor. E posso, nesse momento, junto com você também, meu irmão, minha irmã, um pequeno instante de silêncio, contemplar a graça de Deus, contemplar essa oração da Léxio de hoje. E receber o que de prático eu posso fazer no meu dia a dia para aplicar essa palavra. E de maneira prática eu posso analisar, né? Quem são as pessoas que trazem bom fermento para a minha vida? Quem são?
quem não são fariseus e Herodes? Claro, todo mundo erra, todo mundo tem suas limitações, mas quem são aqueles que trazem bom fermento para a minha vida? E que eu quero deixar que exerçam influência sobre ela também. E quem não são? E que eu não deixarei mais que exerçam influência na minha vida. Que o Senhor me ajude e ajude você. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que você tenha uma excelente quaresma, um tempo de conversão. Que tal levarmos esta quaresma mais a sério que as outras? Um tempo propício de conversão, de mudança de vida e de restauração do nosso interior. Hoje, mais à noite, às 19 horas, quero convidar você para o programa Fala RCCBH, com o presidente do Conselho Arquidiocesano, José Carlos. Tá bom? Deus abençoe você e até amanhã, mais uma vez, às 6 horas da manhã, com a Lexio Divina.